Nossa, me daí, ó. Vamos abrir aí, irmãos. Em Matitiá 18, 19. Tem uma água aí? Tem. Pode ser a pequena ali? É. Tem copo aí? Tem. Não precisa de copo. De 18, 19. 18, versículo 19, né, aí? A importância do estudo que nós estamos tendo sobre os números da Torá. Cada letra é um número, e para você fazer conta em hebraico, você usa uma letra da Torá. Então não tem como você desvencilhar isso. Foi feito os números e a letra. Então tudo que você for aprender, quando você vê números na Torá, ele está falando de letras em hebraico. Então se você não entende, não sabe, não estuda sobre as letras da Torá, você vai ficar sem entender. Aí você vai ler aquilo literal e aquilo está falando outra coisa tão profunda que você jamais imaginou que você estaria entendendo daquela forma, quando você aprende isso. E eu vou trazer um negócio para vocês maravilhoso. Lembre sempre de trazer aquele negocinho que eu imprimi para vocês aí, ó. Pegou? Vocês pegaram aí, não? Os meninos pegaram. Aquele do alfabeto hebraico, eu imprimi, vocês grudam esse negócio aí na escritura. Vocês vão usar isso aí a vida inteira, daqui para frente. É melhor decorar do que trazer. Decore, vamos decorar esse negócio. Se um dia tirar tudo da gente, a gente tem ele aqui dentro. Amém? Bem. Preste bem atenção. Outra vez eu digo a vocês, e a Rushua está falando aqui, que se 2 de vocês forem merecedores na terra, 2 de vocês forem merecedores na terra, tudo que pedirem será feito a eles, ou será feito a vocês. Olha isso. Outra vez digo a vocês que se 2 de vocês forem merecedores na terra, tudo que pedirem será feito a vocês. Tudo que vocês pedirem, vocês vão receber. Vocês vão ter. Por meu Pai que está nas águas elevadas. E a Rushua começa falando 2 de vocês. Ele já está começando a falar de Arudá e Efraim. Nessa paraxá. Se você não conhece a história de Arudá e Efraim, você vai pensar que são 2 pessoas aleatórias que ele está pegando, fazendo um exemplo. Ele está falando o que estava acontecendo lá atrás. E o engraçado diz que se esses 2 fossem merecedores ou dignos, merecedor ou digno. Aí eu perguntei para meus filhos hoje de manhã, estudando. Quando vocês ganham alguma coisa, é que vocês são merecedores, certo? Certo. Mas o que vocês fazem para merecer? Você só ganha alguma coisa se você faz alguma coisa. Não é verdade? Então não tem como você... eu não preciso dar nem 6 gramas de prata, porque eu sou tão o tal, que o tal tem que pagar pela vida dele. 6... Tá devendo. Já tá devendo. 6 gramas. Olha isso. Preste bem atenção. Pois... onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em meu nome,
ali eu estou no meio deles. Aí já começa, ó. 2 ou 3 dos merecedores. Chegou até um a mais ali. Diz que reunidos no nome do Mashiach. Né? Eu estou no meio deles. E olha que interessante. Então Kefa se aproximou dele. Aqui começa a mensagem. E disse: meu mestre, se meu irmão é culpado contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Preste atenção. 2 merecedores, 2 ou 3 que são unidos no nome dele. E se aquele meu irmão é culpado diante de mim? Ó. Se meu irmão é culpado contra mim, Kefa está perguntando isso para ele. Quantas vezes devo perdoá-lo? Agora aqui, olha que interessante. Ele pergunta, até 7 vezes? Zain. Nós estudamos que Zain, se você for ver ali, ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Zain. Cadê Zain? Cadê você, Zain? Zam, tá zam. Inchado arado. Zam. É, ó. Zam, que é Zain, né? Inchada ou arado. Presta atenção. Inchada ou arado. Olha agora que interessante. É o símbolo, né, da letra. Ó. Deixa eu baixar aqui. Ó. A imagem da letra representa uma enxada e um arado, cortando a terra. E significa, aqui ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Comida, cotar e nutrir. Comida, cotar e nutrir. Presta atenção. Aí eu volto aqui, ó. Ele está perguntando em outras palavras. Eu tenho que nutrir ele. Dar comida para ele só 7 vezes? Ele falando. Sai. Certo? Se eu tenho que dar... Se ele é culpado contra mim, e se eu tenho que dar comida para ele, então preste atenção. Eu sei que ele não tem um alimento puro. Se ele está contra mim, ele não tem um alimento puro. Então eu tenho que dar um alimento para ele. Só 7 vezes? 7 vezes eu tenho que perdoar? Ou 7 vezes eu tenho que dar comida para ele? 70 vezes 7. E aí ele diz o seguinte. E a Yahushua entra na conversa. Ele está falando lá de cima dos 2, ó. Dos merecedores, 2 ou 3 reunidos em meu nome. E aqui ele fala assim, será que eu tenho que dar comida para ele, nutrir ele 7 vezes só? E a Yahushua disse a ele, eu não digo a ti 7 vezes, 70 vezes 7. mas 70 vezes 7. Aí o que eu... Se for ver lá, aqui ó, 70 vezes 7, ó, o Ain, tá vendo aí, ó? Sim, 70. O Ain vale 70. Aí vamos ver o que é o Ain. Vamos achar o bicho aqui. Aqui, ó. Tá? Mas é Ain, ó. Esse aqui, ó. O olhinho, tá vendo, ó? Aí foi mudando, tem essa letra. E eles representam um olho, a letra. E olha o que ela significa. Ver, saber, de conhecimento, Hormá, e sombra.
Lembra que eu falei que nós íamos falar de sombra? Sombra. Aham. Aí eu falei, peraí. 70 vezes 7 dá 490. Aí eu falei, peraí, ele está dizendo que eu tenho que nutrir ele. Se aquele rapaz está contra mim, eu tenho que nutrir ele 7 vezes. E aí ele fala assim, não, 7 não, mas 490 vezes. Aí eu falei assim, peraí. Por mais que a gente consiga nutrir alguém, ele fala assim, olha, se vocês forem comer da comida que vocês estão comendo, e da bebida que vocês estão bebendo, vocês vão ter fome, vocês vão ter sede, não é? Isso. Mas se vocês beberem e comerem da minha comida, vocês nunca mais vão ter sede e nunca mais vão ter fome. Ponto. Então, não adianta eu, como Kefa, perdoar a pessoa só 7 vezes, porque não vai adiantar. Por que que não vai adiantar? Abra comigo em Daniel 9:24. Preste atenção qual é o verdadeiro perdão. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não é possível. Por que que o Criador deixou números? Deixou números nas escrituras. Aí ele vai falar para Kefa, você não leu o livro de Daniel, Kefa? Você não entendeu nada quando eu estava falando lá atrás. Você está desapercebido. Muitas pessoas hoje estão desapercebidos. Porque eles não conseguem entender. Lê para nós aí, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua Kadosh cidade, para acabar com a transgressão Opa. e para pôr um fim aos pecados. Para. 70 semanas. Uma semana é 7. Vezes 70. 490. E quanto que o Mashiach disse para ele que tinha que perdoar? 490. Ô, Kefa, você já leu Daniel 9:24? Você vai tentar perdoar as pessoas. Só 7 dias. Mas em 7 dias não há perdão, porque 7 dias já tem descanso. Ninguém mais se perdoa no número 7. Ali é descanso total. Mas você tem que perdoar as pessoas como estava escrito que alguém ia vir em 490 dias. E quem é que veio em 490 dias e está aqui falando com você? Continua lendo. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua Kadosh cidade, para acabar com a transgressão, e para pôr um fim aos pecados, e para fazer reconciliação por causa da iniquidade. Reconciliação. Está falando dos merecedores. Aquele que é culpado contra o irmão. Que um está se matando com o outro. Não adianta você tentar fazer alguma coisa se não for aquele que falou que ia vir em 490 dias exato, que ele vai dar fim a esse negócio. Aleluia! Fim! Aleluia, bendito é o nome de Yahweh. Continua. E para introduzir a justiça perpétua, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o lugar muitíssimo Kadosh. Para dar o que no finalzinho? Ungir o lugar... Antes, um pouquinho antes. Para introduzir justiça perpétua. Antes. E para selar a visão e a profecia. Para selar. Visão Selar? e profecia. Visão E profecia. Visão. 70. Olho. 70. 70. é o olho. 70. Olho. Tô entendendo aí, irmãos? 70. O olho. Lê aí. Para selar a visão e a profecia. E para ungir o lugar muitíssimo. E um Kadosh. pouquinho antes é dar fim, o quê? Aqui, Acabar. E para pôr um fim aos pecados. E para fazer reconciliação por causa da iniquidade. Reconciliação por causa da iniquidade. O irmão tá contra mim, que falou, tem que perdoar ele 7 vezes. Não, 7 vezes, meu filho. Nós já estamos no Shabat, não tem mais nada que se perdoar lá. Mas você tem que entender que aquele que tá aqui, que se cumpriu em Daniel 9:24, 490, 70 vezes 7 é 490. Te lembra alguma coisa? Do Ain, dos olhos. E aí ele diz, continua aqui. E diz aqui,
Sombra. Sombra. Diz que É olho, é sombra. aqui, ó, ver, saber e sombra. É a sombra. E aí você vai em Terrilim, abre aí. 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará sob a sombra do Todo-Poderoso. Uau! Eu direi de Yahweh, ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Elohim, nele eu confiarei. Irmãos, aqui está dizendo que essa letra 70 tem a ver com sombra. E aí diz quem é essa sombra de Yahweh. A sombra do Onipotente descansará. Kefa, se você for querer matar gente que põe som alto, explodir os lugares, matar, eu que tenho que vir aqui. Não vai adiantar nada. Não adianta nada, nós invadir lá e o couro comer. Ah, que delícia aquele filme. Todo mundo. Pum, pum, pá. Não é? Cadeira voando. Aquele filme, cara. Né? Quebrado. Delícia! Kefa, não adianta nada. Ah, Porque em 490 dias, quando Daniel falou isso, ia dar fim a tudo isso. E eu tô aqui para perdoar vocês. Você não vai conseguir só 7, porque é eu que sou o que perdoo de verdade. aleluia. Aleluia! Eu não vou, você não perdoa, porque 7 vezes, o cara vai lá, faz uma, pô, já, mais que 7, pô, o cara tá lá, 7 mais 8, tem que perdoar a vida, deixa eu fazer uma vez por todas, que você não vai conseguir. É só 7 que eu tenho que perdoar, porque, pô, o cara muitas vezes faz muito mais besteira do que 7 vezes. E a sombra representa esse número 70, que é o Ain, e o 7 é o Zain, que é o quê? Que nós falamos? A sombra. O 7, o Não, Zain. desculpa, é nutrir. Nutrir. A sombra de quem nutre. Nutrir é A sombra de quem alimenta. A sombra de quem dá comida. Estão entendendo, irmãos? Quem tiver na minha sombra, recebe comida, aí não peca. E alguém come no sol? E ele não peca. Você está entendendo? Agora, se você não tiver na minha sombra, como é que você vai ter, como é que fala? Tranquilidade. Não vai se queimar. Então deixa eu. 70 vezes 7, está lá escrito lá, que é 490, que viria o Mashiach. Estou aqui na sua frente. Deixa eu perdoar as duas casas. Porque o contexto aqui é que se 2 de vocês forem merecedores, em 490 anos, se os 2 merecer, eles vão receber. Tá falando dos dois, né? Está aí? falando das duas casas. Não tá falando de um, tá falando Está dos falando dois. dos 2. Até porque o 2 é o bait, que é a bite, né? Que é a divisão. Entendeu? Então, esse 2 aqui é os 2 que estão Dividido. separados. Então eu vim 490 anos depois que Daniel falou para juntar. Não é só 7. Oi, 490, quando ele vai vir e vai pôr um fim a essa baderna, né? E diz assim aqui no 8, no 91:8. Somente com os teus olhos observarás e verás a recompensa dos Olhos. olhos. Zain! Só observe. Só olha a minha sombra. E a Rushua é a sombra de Arro encarnada. Aleluia. Uau! É demais, irmão. Nossa. Isso aqui é muito forte. Por isso o reino das águas elevadas é semelhante a um certo rei. Ó, um certo rei que queria acertar as contas com seus servos. E quando ele começou a calcular, trouxeram a ele um devedor de 10.000 talentos. Esse devia demais. Quem devia mais era Efraim, guarde isso. Mas como ele não tinha como pagar, seu dono, ó o dono dele,
ordenou que fosse vendido. Ó, Aham. Efraim, ó, Foi mandado embora. foi vendido. Junto com quem? Sua esposa, filhos, tudo que ele possuía. Efraim, ó, foi embora. Para que ele pudesse pagar a sua dívida. Você vai ter que pagar quando alguém vir aqui te destruir. Estão entendendo? Então o servo se prostrou e o adorou e disse: meu dono, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Efraim vai lá e dá aquele choramingando, né? Aquela de migué, implora. Efraim é gente fina. Efraim gosta de chorar. Efraim é demais. Então o dono daquele servo teve piedade dele, ó. O soltou e perdoou-lhe sua dívida. Ó, aí soltou Efraim, tá perdoado. Ele não pagou, ele perdoou a dívida. Perdoou. Ele falou que ia pagar, lembra? É, mas o mesmo servo saiu, Efraim foi lá e encontrou um de seus empregados. Efraim tem empregados. Ele foi perdoado pelo Criador. Aí Efraim se dá uma de besta e diz que tá, agora ele é israelita. Aí chega as pessoas lá que são abaixo de Efraim, que são efraimitas um pouquinho menor. Ele vai tentar fazer a mesma coisa, ó, que devia a ele 100 denários. Nada, do que 10 mil. Muito menos. E esses 100 denários representa aqui Yahudá, que foi muito menos que pecou do que Efraim. Aí Efraim, e ele agarrando, ó, o sufocou e disse a ele: pague o que você me deve. Engraçado, né? Então seu empregado se prostrou aos seus pés, implorou a ele e disse: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Mas ele não concordou. Ó, Efraim é assim. É aqueles caras que começam a fazer techuvá, aí ele já acha que já tá tudo certo, aí vem alguém pra falar com ele não perdoa o cara. Ele esquece que ele deve mais. Altivez tá. Ele não desce, ele tá lá em cima, ele não enxerga o erro dele, só enxerga o erro dos outros. Ô, Criador, tem piedade. Até que pagasse tudo o que ele devia. Então, quando seus empregados viram o que ele fez... Você pulou um versículo. 30? Você pulou 29. 29? Isso. Então seu empregado se prostrou aos seus pés, implorou a ele e disse: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Mas ele não concordou, ó, mas saiu e o lançou na prisão. Efraim é gente fina. Até que pagasse tudo o que devia a ele. Quem veio acertar as contas? O dono. Não veio lá em cima? Não fala aqui, ó? Cadê o que veio acertar as contas aqui? Hã? Embaixo, 27. Aí. 27? É, mas tem um aqui em cima, foi acertar a conta. 23 aí, ó. Que o rei. É, aqui, ó, o rei queria acertar as contas, ó. Foi acertar as contas, vamos ver. Você foi, ó, você nem merecia, te perdoei. O outro você não quer perdoar, você não perdoa. É, engraçado. Não é verdade? É mais fácil a gente orar pra destruir a pessoa, né? Estevão tava lá sendo apedrejado e ele falou: ó, não coloca o pecado neles. Tipo assim, né? A gente quer fazer uma reunião, o cara põe o som lá, explode a casa dele, cai um raio na cabeça dele. E ó, salve esses efraimitas. Amém. Tenha piedade. Eles não entendem nada o que é perdão. Não sabem de nada. E a gente que entende tem que perdoar e falar: ó, eu fui perdoado 10 mil vezes. E eu tô aqui achando: quero matar, eu quero dar tiro, eu quero dar... Não, irmão. Yahweh veio em 490 dias para dar fim. Aí lembrando que a dívida é perdoada, mas ele não deixa de ser o quê? Devedor Servo. e servo. Ele continua debaixo da autoridade do rei poderoso dele. Não recebeu liberdade, ele recebeu perdão de dívida. É. 31. Então, quando os seus empregados, ó, os empregados de Efraim, viram o que ele fez, ó, eles ficaram muito tristes. E vieram informar ao seu dono. Tudo o que aconteceu, olha, vai chegar lá no ouvido do homem. É.
Então o seu dono chamou e disse para ele: servo malvado, ó, eu perdoei toda a sua dívida quando você implorou a mim. Quer dizer, nem me pagou, você está me devendo até agora. Não era justo você ter piedade do seu empregado? Da mesma forma como eu tive piedade de ti? Aí a gente fazia coisa pior, porque som alto, porque... E acha que a gente é melhor que os outros, cara. A gente acha que a gente é melhor. Se a gente nem pagou o que a gente devia. E seu dono ficou muito zangado e o entregou aos açoitadores, até que ele pagasse tudo que devia a ele. Agora vai pagar. Agora você vai pagar. Da mesma forma, meu pai fará contigo, que está nas águas elevadas. Ô, Rê, esse contigo, fará contigo é depois daqui, tá? Que está nas águas elevadas. É após. Tira esse fará contigo e bota depois das águas elevadas, depois da vírgula lá. Mas aqui dá pra colocar aqui, ó, que está fará com você, que está nas águas Porque tá elevadas. dizendo que a pessoa que o pai vai fazer é que está nas águas elevadas. Tipo a Não, gente. meu pai, ó. Meu pai fará contigo que está nas águas elevadas, ó. Meu pai. É que tipo assim, se for assim, ó, meu pai que está nas águas elevadas fará Fará contigo. contigo. Meu o fará pai- contigo é após. Que está nas águas elevadas. O fará contigo é após a vírgula lá. Das Meu águas elevadas. pai que está nas águas elevadas fará contigo. Isso. Vírgula, fará contigo. Isso. Fará contigo. Se não perdoar de coração. Lembra lá em cima? Quantas vezes tem que perdoar? 7. Ninguém consegue. É 490. É o perdão total. É Yahushua que veio perdoar. Porque nós não sabemos perdoar nada. E ele A gente perdoa, aí o outro vem, a gente não perdoa o outro, mas a gente nem esquece que a gente foi perdoado e não quer perdoar os outros e acha que a gente é melhor que as pessoas. Se não perdoar de coração, cada homem a transgressão de seu irmão. Quantas vezes tem que perdoar? 490. Mas veja bem, até para perdoar, tudo que você for fazer em palavras ou por ações, fazei tudo em nome de Yahushua. Porque 490 dias ele viria e dará fim a todas as violações, a iniquidade. Então, quando a gente tiver para perdoar alguém, tem que ser de coração, porque do coração, lá diz que a Torá está onde? No coração e na mente. Então, quando o cara tem a Torá no coração e na mente, ele lembra que Yahushua veio para perdoar todas essas tranqueiras. Inclusive você que é a maior, que está aqui. Nós somos as maiores. Paulo fala, né? Do qual sou o maior. Eu sou o maior. O maior pecador era Shaul. Agora a gente vê pessoas tão perdidas e a gente não sabe lidar. Por quê? Porque a gente tem que levar esse homem que esteve aqui 70 semanas depois de Daniel e tem que anunciar que ele já veio há 2000 anos antes dessas 70 semanas e ele veio dar fim. E o nosso coração, irmãos, tem que perdoar de verdade todas as transgressões em nome de Yahushua HaMashiach, porque é ele que perdoa. Eu te perdoo em nome de Yahushua HaMashiach. Está dizendo assim, Yahushua HaMashiach veio te perdoar para sempre. Eu te perdoo, mas Yahushua te perdoa para sempre. Amém? Amém. Toda arabá? Darabá. Daniel 9:24, 70 Ain, Terrinim 91, sombra. 7 vezes? Não, 490. Daniel 9:24, tem um número lá, 490. 70 semanas. É isso que perdoa pecado. Nós não temos capacidade, se não ser no nome de Yahushua HaMashiach, de perdoar alguém. Porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Toda arabá. Darabá. Aleluia! Que estuda. Toda arabá.